Olá pessoal, passando aqui para abençoar a sua vida e deixar aqui uma palavra para você meditar nela também. Deixa eu te fazer uma pergunta: o que levou Samuel a achar que Eliabe era o escolhido do Senhor para ser o rei sobre Israel? Vamos ver o que diz a Bíblia? 1 Samuel capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 6. Sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse consigo, Samuel disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então a pergunta é: o que levou Samuel a achar que Jessé era o escolhido de Deus? E aqui no próprio texto nós temos a resposta. Deus respondeu, Deus falou com Samuel para que Samuel não olhasse para a altura, para a beleza de Eliabe, né? Porque Deus havia rejeitado Eliabe. A pessoa que Deus ele procurou para livrar Israel, né, das mãos dos inimigos, está lá no Salmo 89. Deus, a Bíblia diz que ele procurou alguém e ele achou alguém e deu a esse alguém poder, né? E ele disse: achei Davi meu servo, com meu santo óleo ungi. Então, pessoal, aqui a gente vê o seguinte, que as aparências enganam. As aparências enganam. E as aparências enganam e enganam muito, né? Porque ainda hoje existe um tipo de preconceito, né? Existe um tipo de preconceito seguinte, que um grupo eles acham que, tipo assim, às vezes as pessoas acham que aquele grupo é mais capaz porque por causa do porte físico, por causa da altura, por causa, né? Aqui também não está escrito, mas vamos levar isso em consideração. Eliabe era o filho mais velho. Eliabe era o primogênito. Eliabe também, ele trabalhava, ele servia ao rei no exército de Israel. Então, quando o profeta chegou, que na porta da casa de Jessé, quando ele olhou, que ele viu, ele disse: é esse o rei que Deus está procurando. Está perante o Senhor o rei que Deus está procurando. E imediatamente Deus falou com Samuel e disse: Samuel, não é esse. Esse daí eu rejeitei. E não olhe para a altura, não olhe para a aparência, porque eu rejeitei. Não é esse que eu quero para que seja o rei de Israel, para que seja ungido de Israel. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, e nem, cadê? Não atente para a sua aparência, e nem para a sua altura. Então, imagino eu que o que levou Samuel pensar que o homem que Deus havia escolhido para ser rei de Israel, imagino eu que Samuel pensou que fosse a aparência dele, a altura dele, o pórtico físico dele. O porte físico dele, né? Imagino eu que Samuel, mesmo ele sendo um grande homem de Deus, um profeta, um homem ungido por Deus, um homem consagrado a Deus, mas mesmo aqui, mesmo assim, diante dessa situação, Samuel estava prestes a cometer um erro grave, né? Porque ele levou em consideração o porte físico, a altura, a aparência. Só que Deus não, Deus falou: Samuel, o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, o por fora, mas o Senhor vê o coração. Então, Deus ele olha para o coração da pessoa. É diferente às vezes do homem, né? Do homem que eu digo, me refiro de modo geral. Às vezes a pessoa ela vai contratar alguém
e ela leva em consideração a aparência da pessoa, o pórtico. É claro que tudo isso tem que ser levado em conta também, o porte físico. É claro que a gente não vai trabalhar num lugar assim também de qualquer forma, de qualquer jeito, né? A gente tem que seguir as regras, a gente também tem que se cuidar, a gente tem que procurar também fazer a nossa parte. Mas eu me refiro aqui, gente, a cargos, né? Eu me refiro aqui a um cargo, como era esse caso aqui. Nesse caso aqui, o profeta estava à procura de um homem que Deus havia falado com ele, para colocar sobre um cargo. E esse cargo não era qualquer cargo, era o cargo mais importante para aquele povo, para aquela nação. Era o cargo mais alto para aquela nação, para aquele povo. Então, imagino que o profeta levou em consideração isso também, né? Olha, é um cargo muito importante, é para falar com pessoas importantes, é para tomar decisões importantes, é para fazer isso, é para fazer. Então, quando ele olhou, imagino eu que ele também levou em consideração, olha, isso aqui, ele já é do exército, ele serve ao exército do rei, esse homem aqui, olha a aparência dele, olha a altura dele, né? E às vezes tem um tipo de preconceito, as pessoas têm um tipo de preconceito com essas coisas, sendo que Deus ele não tem nenhum tipo de preconceito quando se refere à altura e ainda que seja a aparência da pessoa. O que Deus procura é o coração sincero, o coração de adorador. Agora eu quero ver com vocês aqui também sobre Davi, porque há quem diga que Davi ele não tinha suas qualidades, né? As pessoas só falam que Davi era trabalhador da roça, que Davi cuidava das ovelhas, que Davi era o menino de recado. Mas vamos ver aqui na frente um pouquinho também por que Deus escolheu Davi, como que algumas pessoas elas olhavam e viam Davi. Porque já que algumas pessoas olhavam para Davi e não dava o respeito que ele merecia, não dava a honra que ele merecia, mas do outro lado tinha pessoas que davam a honra que Davi merecia. Então eu quero ler o texto até chegar nessa parte que eu quero falar sobre as características de Davi. O versículo 8 diz assim, ó: Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse, tampouco escolheu este o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu. Vamos ver aqui o que foi que o pai de Davi respondeu. Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Olha só. Então Deus, ele não aceitou, Deus rejeitou todos os outros filhos de Jessé. Todos os outros filhos daquela casa. Porque não era a pessoa que Deus queria para aquele cargo. Era um cargo importante, era um cargo muito nobre, era um cargo de muita responsabilidade, sim. Mas Deus, ele não vê como vê o homem, né? E às vezes as oportunidades são para quem tem uma aparência, para quem tem um porte físico, sei lá, melhor do que o outro, mais do que o outro, porque um é mais alto do que o outro. Deus não olha para essas coisas. Deus não leva em consideração essas coisas. Deus não está nem aí para essas coisas. Entendeu, gente? Deus não tem esse tipo de preconceito, esse tipo de racismo com essas coisas, né? Então, mesmo Samuel sendo um profeta, homem de Deus consagrado, quando ele viu, ele falou, poxa, esse cara aqui, olha só, olha para ele. Olha o porte físico desse cara, poxa. Olha a aparência dele, esse cara já tem pinta de rei, esse cara já parece com um rei.
E na hora Deus falou, não, não é esse, isso aí eu rejeitei. Você está olhando para a aparência, eu olho para o coração da pessoa. E aí Davi nem lá estava, no meio da família, reunido lá. Davi estava trabalhando. Davi estava lá, cuidando lá, Davi estava lá. Aí Samuel disse, ninguém se assenta à mesa enquanto o rei não chegar. É aqui também que entra o Salmo 23, aonde Davi disse, prepara-me uma mesa perante os meus adversários. E por incrível que pareça, pessoal, os grandes adversários de Davi, eles estavam dentro de casa. Às vezes os dentro de casa. A rejeição dos de casa sabe, aquela negatividade às vezes dos próprios de casa, gente. Então Davi tinha uma luta. Então quando ele disse lá no Salmo, prepara-me uma mesa perante os meus inimigos, né, e unge a minha cabeça até transbordar, foi exatamente o que aconteceu aqui, quando Samuel ungiu Davi no meio da casa, no meio dos seus irmãos, e aquela mesa que foi preparada, aquele banquete naquele dia, não foi para o pai de Davi, não foi para os irmãos de Davi. Aquela mesa foi preparada para Davi, que era rejeitada ali, não sei, talvez por causa da sua aparência, né? Aí continuando, ele disse aqui no versículo ainda, né? Ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa enquanto sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-los entrar. Era ele, Davi, ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então olha só, pessoal, que bacana, né? Olha que bacana. Davi jamais esperava que aquilo pudesse acontecer. Sei lá, talvez Davi nunca sonhou que aquilo pudesse acontecer. Davi foi honrado quando ele menos esperava, e Davi foi honrado pela pessoa que menos ele esperava. Imagina quando Samuel olhou para Davi, viu que Davi não era da altura que os outros eram, viu que Davi não tinha a aparência que os outros tinham, e o cargo era um cargo que exigia muita responsabilidade, respeito, uma pessoa mais madura, uma pessoa mais experiente, uma pessoa mais velha. Só que Deus não vê. Deus rejeitou muitos mais maduros do que Davi, mais velhos do que Davi, mais fortes do que Davi. E Deus escolheu Davi. Por quê? Por causa do sentimento que Davi tinha para com Deus, da comunhão que Davi tinha para com Deus. Sabe? Do amor que Davi tinha para com Deus. Aí, pessoal, falando aqui um pouquinho também, porque eu não quero que esse vídeo fique muito grande, né? Sobre um pouco das características de Davi, né? Porque há quem diga que Davi não tinha característica nenhuma de quem ele era, se ele era bom no que fazia, se ele não era, se ele era problemático, se ele era não sei o quê. Olha o que diz a Bíblia. Ainda no mesmo capítulo, só que no versículo 18. Na verdade, eu vou ler o versículo 17. Disse Saul aos seus servos, buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos seus moços e disse, conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar. Olha as características de Davi. Davi sabia tocar, é forte, é valente, é homem de guerra, é sisudo em palavra e de boa aparência, e o Senhor é com ele. É isso que importa, pessoal. Se alguns não reconhecem, se alguns não te honram pelo que você é, mas o importante é que Deus te honra pelo que você é. Deus não quer saber se você é grande, se você é pequeno. Deus não quer saber se você é magro, se você é gordo. Deus não quer saber se você é bonito, se você... Deus não quer saber dessas coisas, pessoal. Os homens, a primeira coisa que levam em consideração é isso. É status.
E hoje Deus não está procurando pessoas que têm status. Deus está procurando pessoas que sejam como Davi, que seja forte, que seja valente, que seja de guerra, que seja sisudo de palavra. É desse tipo de pessoas que Deus ele está atrás. É desse tipo de pessoas que Deus está procurando. Deixa eu ver aqui rapidamente o Salmo 101. Olha o que diz o Salmo 101, pessoal. Salmo 101, se eu não me engano, versículo 15 ou 5. Estou segurando aqui o telefone com a mão e abrindo a Bíblia aqui com a outra. Salmo 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habite comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. E você sabe de quem é esse salmo? Esse salmo é de Davi, o Salmo 101. Então Deus não procura pessoas só que têm essas características que eu acabei de falar para vocês. Deus procura, sim, claro, Deus não faz acepção de pessoas. Eu estou me referindo aqui naquele caso que Samuel levou isso em consideração. O profeta Samuel, que era homem de Deus, ele levou aquilo em consideração. Quando ele olhou para o porte físico, para a aparência do homem, o profeta Samuel logo disse, é esse que é o rei. Entendeu? Deixa eu ver aqui também o Salmo... Meu Deus, qual é aquele Salmo? Deixa eu ver se é o Salmo... Ah, sim, o Salmo 89, pessoal. Salmo 89, o versículo 19. Salmo 89, 19. Outrora falastes em visão aos teus santos e disseste... Olha o que Deus disse. A um herói concedi o poder de socorrer. Do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. Tá vendo só, pessoal, que bacana? A um herói concedi o poder de socorrer. E a quem foi esse herói? Então, olha que Deus já via Davi, mesmo Davi não sendo do exército como os irmãos eram, mesmo Davi estando lá, sendo, trabalhando lá no trabalho dele também, que era honrado, cuidar das ovelhas, é um trabalho muito digno, muito honrado. E talvez a família não achasse aquilo de Davi, mas a Bíblia diz o seguinte, a um herói concedi o poder de socorrer, do meio do povo exaltei um escolhido. E ele disse, achei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. Então, quando as pessoas olhavam para Davi, não viam nada nele, não viam que ele era capaz, não viam que ele era homem de Deus, não via que ele podia dar conta do recado, e aquela oportunidade era dada a outra, mas Deus já olhava para Davi e Deus já via Davi como um herói. Deus já olhava para Davi, Deus já via Davi como um herói. Gente, Deus está falando muito comigo hoje aqui nessas palavras. Eu estou meditando aqui já tem umas 2, 3 horas, lendo o mesmo texto, os mesmos versículos, pessoal. E Deus tem falado comigo, né? Para a gente olhar para Deus, só olhar para Deus, tá bom? Então deixo aqui essa mensagem ao seu coração e peço que você me siga aqui no Facebook, no Instagram, peço que você me siga também lá no YouTube, que você comece a me seguir. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até a próxima, em nome de Jesus.